Olá, minha querida abelha confeiteira! Se você ficar comigo até o final dessa semana de aulas especiais, vai conhecer como dominar as técnicas das flores comestíveis na confeitaria de um jeito rápido e eficiente. Mesmo que você esteja começando agora no universo da confeitaria ou seja uma profissional experiente no mercado. Tudo que você vai ter acesso nessa semana de aulas especiais 100% gratuita é o resultado de muito teste, trabalho e estudos ao longo dos meus últimos 18 anos trabalhando com flores comestíveis. E para você acreditar que isto é real e 100% possível, eu quero que você conheça o resultado das minhas alunas. Nunca imaginei trabalhar com gastronomia, com cozinha, nada disso. Então, isso realmente foi um presente mesmo, do universo aí durante a pandemia. Mas a minha questão principal era, assim, fazer o que muita gente já está fazendo, né? Então, quando você apareceu, eu falei, nossa, é isso, flores, né? Porque como eu gosto muito de vegetais, eu sou vegana, né? Meu negócio é vegano. Então, eu gosto muito de vegetais. Falei, colocar flores nisso tudo vai ficar fantástico. Então, era a questão da criatividade, de ser algo inusitado no ramo que eu estava entrando. E eu já cozinhava, mas eu não usava nada de flores. E a partir do momento que eu conheci o seu trabalho, eu entendi que o meu trabalho poderia dar um salto de exclusividade mesmo, assim, eu poderia me diferenciar porque eu já amava as flores, mas o fato de usá-las com critério, né, com projeto mesmo, né, eu pensar antes do uso, me encantou. Então, eu acredito assim, que eu sou uma cozinheira que estou na frente, porque eu agrego a flor como um item, como um ingrediente mesmo. Assim. Ela é decorativa, eu amo finalizar os meus pratos, o meu trabalho com as flores, mas hoje, seu curso, eu entendi que eu uso com função mesmo, assim, uma infusão, ou no molho, ou um recheio de bolo. Então, eu comecei a usar com mais propriedade, mais responsabilidade e um olhar mais profissional. Eu quero ter um foco, né? Que eu começo a fazer biscoito, chá e pirulito. Então, eu fiquei muito perdida o ano passado por causa disso. E isso também acabou atrapalhando minhas vendas, porque eu estava concentrada no pirulito, aí vinha uma venda de biscoito. Aí eu tinha que parar e, né? Então eu falei, não, eu quero fazer uma coisa única. Aí que eu consegui agora montar uma empresa que vai unir as três coisas que eu mais amo, que são os chás, os pirulitos e os biscoitos, e os três vão ter flores. Muito legal, não é mesmo? E agora eu quero que você conheça um pouco da minha história e como surgiu essa metodologia que você vai conhecer esta semana. Quem ficar atento a partir deste momento já vai começar a pegar vários insights para o dia a dia. A partir daqui, tudo é conteúdo. Bom, me chamo Débora Gaiotto, sou empresária e especialista em flores comestíveis há mais de 18 anos e tenho 3 filhos homens. Mas, para você entender melhor qual é a minha conexão com flores, precisamos voltar um pouquinho atrás. Tudo começou comendo rosas na casa da minha avó. Me lembro de nós, os netos, andando pelas roseiras e pelo jardim dela. Andávamos descalços e sentíamos o cheiro da terra molhada enquanto ela jogava água nas plantas. Em meio a toda aquela cena, ela fazia nós procurarmos um trevo de 4 folhas, que era quase impossível de encontrar, ao mesmo tempo que nos apresentava a possibilidade de comer pétalas das rosas cor-de-rosa. Ela dizia que podíamos tirar as pétalas e rasgá-las, que o correto era comer só o miolinho, aquela parte mais dura e firme, bem na pontinha da pétala, e fazíamos exatamente o que ela pedia. A gente adorava. Tive sorte das minhas 2 avós, tanto materna quanto paterna, amarem flores e sempre estarem conectadas com a natureza de alguma forma. E isso, de fato, foi primordial para o meu futuro que estava por vir. Eu optei por estudar publicidade e propaganda e artes cênicas, por ser muito criativa e gostar de imaginar. Tinha certeza que era isso que agregaria ao meu futuro. Aos 21 anos, quando me formei e fui chamada para trabalhar como produtora de moda e ralar igual uma doida, foi um ano muito difícil na minha vida, mas ao mesmo tempo muito importante para a próxima etapa que estava por vir. Aprendi um conceito fundamental dentro da produção de moda e que percebi ser capaz de resolver qualquer problema em nossas vidas.
de acreditar que nada é impossível. Na mesma semana que eu pedi demissão, eu recebo um telefonema do meu pai. Eu me lembro ser uma terça-feira e eu estar com o caderno aberto em cima da mesa, anotando telefones de agências para me dedicar à vida de artista. Eis que atendo, era uma tarde ensolarada e quente. Estava na cadeira e ele me disse: "Filha, você viu um furo que há no mercado de flores comestíveis e brotos? Por que você não vem até aqui no sítio, aproveita essa estrutura desativada e começa a vender para alta gastronomia?" Naquele momento não tinha nada a perder e de imediato eu aceitei. E aí que tudo começou a se transformar na minha vida. Meu pai me abriu os olhos dessa grande carência no mercado e me joguei mesmo. Aqui começamos a pesquisar muito sobre flores comestíveis, ler muito, visitar muitos lugares, começamos a plantar e veio toda a ralação de uma empresa nova. De fato, havia um grande furo no mercado, pois segundo as dezenas de livros que vinha lendo e de conversa com muitos chefes de cozinha que eu conhecia, que estavam estagiando fora do país, aqui no Brasil só haviam 4 flores disponíveis e que eram comestíveis. Quando na verdade haviam mais de 60 flores com potencial alimentício e que davam cor, sabor, sofisticação para os restaurantes brasileiros. Descobri que a carência aqui no Brasil era muito forte se comparada com o uso das flores comestíveis na Europa. Nós estávamos engatinhando no tema e era só começar a oferecer aos restaurantes que seria sucesso na certa. E foi o que aconteceu. Começamos a plantar pelo menos 15 tipos de flores comestíveis a princípio e a procura foi em efeito exponencial. Crescemos muito em apenas um ano de empresa. Bingo! A procura era grande. A carência extrema e uma novidade sem precedentes para a classe gastronômica brasileira. Aqui começa toda a ralação. Horas sem dormir, embalando DIU. Gente, para quem está chegando agora nesse universo, DIU é uma erva específica para peixe. Eram vários dias trabalhando até 3 horas da manhã para acordar no dia seguinte às 5h30 e precisar entregar até às 7 horas antes da aula das faculdades começarem. Embalei e higienizei tanto DIU que hoje não posso mais ver DIU na minha frente. Em meio a todas as dificuldades e turbulências, eu pensava em desistir. Porém, ao mesmo tempo, ao mesmo instante, eu pensava naquela frase que aprendi durante o estágio de produção de moda. Nada é impossível, para tudo se dá um jeito. E foi assim em absolutamente todas as vezes que eu pensava em desistir. Tudo o que eu aprendi e hoje compartilho com você foi por meio de livros, professores de botânica, com meu querido pai engenheiro agrônomo e muita coisa que saiu errada. Recebi muitos feedbacks de clientes e eu ouvia todos, pois sabia que tinha que ouvi-los para melhorar. E quando se passaram 5 anos trabalhando, entregando e fazendo o meu melhor, eu percebi que estava trabalhando de forma mecânica. Eu plantava, higienizava a flor e sequer conhecia as características exatas de cada flor. Eu sabia que eram comestíveis e que ficavam lindas nos pratos, mas ainda não tinha me tocado que eu também podia usá-las no meu dia a dia. Afinal, eu tinha uma produção própria e podia começar a usá-las de forma simples na minha comida de todos os dias. E passei então a experimentar e fazer isso. Mas quando comecei a provar as flores e usá-las com intenção, percebi que elas tinham sabores, aromas e cor. Então fui estudar a parte nutricional e tive uma surpresa. Plim! As flores, na verdade, são como temperos e ninguém fala sobre isso. Sim, percebi que tinham flores azedas, flores mais adocicadas, flores mais amargas, picantes e flores com potencial corante. E aí tinha um desafio: como usá-las para aplicar de forma natural na cozinha? No início foi estranho, mas depois de testar muito, experimentar, ler informações em livros ingleses, livros europeus e aprender com alguns chefes mais experientes, eu internalizei o assunto de uma forma tão profunda que ficou natural usar flores no dia a dia da cozinha. Perdi muito tempo e investi muito dinheiro neste aprendizado. Mas além disso, eu percebi que só os chefes de cozinha tinham mais conhecimento sobre flores comestíveis. Um conhecimento mais superficial de usar as flores como decoração. Eu via chefes renomados perder chances de se destacar e fazer receitas inusitadas por não conhecerem todo o potencial de tempero das flores.
Eles faziam tudo. E no final, ao colocar as flores no prato, o cliente tirava, não comia e jogava fora. Todo o trabalho da fazenda em produzir a flor, higienizar, embalar, entregar ao cliente e na hora que a flor estava no prato, ser dispensada pelo cliente do restaurante, esse era um cenário que me incomodava muito. Aí eu pensei, tenho que levar essa informação a todos os profissionais de gastronomia para deixarem de usar flores apenas como decoração e parar de perder esse rico ingrediente. Mas como fazer isso? Foi aí que a minha missão no digital começou. Falar sobre flores comestíveis com metodologia e com naturalidade, como se fossem temperos. Comecei ensinando como usar as flores na harmonização de receitas e como fazer o cliente provar a flor. E aos poucos isso começou a acontecer. Nesse ponto da minha jornada, comecei a ouvir das pessoas mais próximas que seria impossível falar das flores como temperos, que isso era um mercado muito nichado, que eu estava exagerando. Isso aconteceu até o dia que eu fiz uma receita de bolo com lavanda para os amigos próximos e todos acharam incrível e diferente. E assim começou toda a minha trajetória de expressão de conhecimento sobre o poder das flores comestíveis na confeitaria. Mas ainda faltava um pontapé final para que eu mergulhasse a fundo no meu propósito de ensinar tudo o que eu aprendi. Em meio a tudo isso, ainda tinha mais uma meta de valor importante para mim. Quando passei a falar de flores e vendê-las, eu tinha um objetivo. Acreditava que só teria dado certo meu negócio com as flores se um chefe muito famoso na época me procurasse. Até que um dia, Alex Atala me liga e pede para conhecer meus produtos. Nossa, gente, aqui eu sabia que eu tinha dado certo. E quando fui até ele, já tinha todo o embasamento e conhecimento necessários para contar um pouco mais do poder das flores comestíveis dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha. Aqui eu percebi que eu estava no caminho certo. Uma grande figura no cenário nacional de gastronomia reconhecendo o meu trabalho. Isso de fato não podia ficar guardado só para mim. Eu acreditava muito que as pessoas precisavam saber do potencial das flores e das suas inúmeras possibilidades. Usar flores traz encantamento, credibilidade no seu trabalho, cria desejo nos clientes e eleva o valor da sua receita. Hoje eu estou aqui na internet compartilhando o meu conhecimento que era restrito a grandes chefes de cozinha com você. Tudo isso porque eu trabalhei na prática por mais de 18 anos com isso. Convivi com agrônomos, grandes chefes renomados e clientes exigentes. E hoje estou aqui para te ensinar como dominar as técnicas das flores comestíveis. Eu compreendi que aqui no digital consigo ajudar a impactar um número maior de pessoas. Eu já ensino sobre isso aqui no digital há muito tempo, gratuitamente, todos os dias. E hoje é o grande dia da gente avançar para um próximo nível. Estou aqui porque eu amo. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu quero gerar muito impacto na vida de diversas famílias. Isso para mim faz muito sentido e é o que me faz feliz. Se você chegou até aqui, eu estou muito feliz. É uma prova real que você está comprometida com a sua evolução. Agora eu tenho 3 perguntas para te fazer. Eu quero que você seja sincera consigo mesma. Depois você pode até mesmo fechar essa aula e gastar o seu tempo com outras coisas. Você está satisfeita com as suas receitas? Você está satisfeita como é reconhecida no mercado atualmente? Você está feliz fazendo a mesma receita todo santo dia sem inovar? Sabe por que essas 3 perguntas são tão importantes? Porque elas definem quem é você, a sua vida e a sua carreira. Você já parou para pensar por que existem pessoas com menos qualificação do que você ganhando mais dinheiro e reconhecimento? Porque elas entenderam como funciona o jogo. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. Elas entenderam como funciona o jogo. E antes de continuarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Se você ficar comigo até o final desta semana de aulas, assistir, andar e participar enviando as suas dúvidas lá na minha caixinha de perguntas do meu Instagram, você terá tudo o que precisa para não ficar mais sozinha. Eu estou com você, eu vou te ajudar.
Eu vou pegar nas suas mãos para você também compreender as regras do jogo. Estou aqui para te apresentar uma oportunidade de negócio onde as mais esforçadas e dedicadas irão encontrar centenas de pessoas prontas para pagar muito bem pelas suas receitas. Estou falando de uma oportunidade real de ser reconhecida na confeitaria com as flores comestíveis. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão dispostas a pagar o quanto você quiser por suas receitas em busca de uma experiência inovadora. Você só precisa entender como funciona o jogo. E como eu falei, é exatamente nisso que eu vou te ajudar. Você pode aproveitar ou não. Estou falando assim porque nada que eu vou falar hoje não foi feito antes. Nenhuma ideia foi inventada sem testar. Tudo foi testado pelo menos uma vez com o meu próprio dinheiro e com os meus clientes. Ou seja, eu sempre estou no campo de batalha. Eu sou como você. Estou no fronte de batalha todos os dias, testando novas receitas e me atualizando. Eu também já sofri muito com insatisfação profissional, desmotivação por falta da família, frustração com o transporte das flores, flores que murcharam no meio do caminho, complexidade de receitas, pegar a flor e a receita e dar tudo errado, gerenciamento de estoque, guardar a flor e a hora que vai pegar a flor tá murcha, técnicas de preparo, não saber o tempo exato de infusionar a flor para extrair todo o sabor e aroma, embalagens inadequadas, embalagens que deixam a flor melada, concorrência acirrada e preços competitivos, dificuldades para ser levada a sério e várias vezes eu também pensei em desistir. Hoje, diante dos teus olhos, existe uma oportunidade. E agora que você conhece a minha história e os meus principais problemas, vamos para a parte que mais interessa. Eu quero apresentar para você tudo o que não se deve fazer na confeitaria quando está usando flores em suas receitas. Primeiro ponto a ser avaliado: flores tóxicas. O que eu mais vejo na confeitaria é o uso de flores não comestíveis em cima dos bolos e doces, e flores de espécies não comestíveis que podem ser tóxicas. Cansei de ver, por exemplo, astromélias, lírios, buquês de plantas secas, mosquitinhos e folhagens XYZ sendo usadas em cima de bolos para decorar. E além de usar flores não comestíveis, ainda tem-se um trabalho de proteger o cabo da flor para não encostar no bolo, ou a preparação de não encostar a flor propriamente dita no bolo por medo de ela estar suja ou sem certeza da procedência dela. E essas flores, na maioria das vezes, são compradas de floricultura e escolhidas não pelo sabor ou espécie comestível, mas escolhidas pela cor, independentemente de ser comestível ou não. O que importa é só a beleza. Alguma vez você já reparou na higiene da água que fica a flor de floricultura? Não é uma coisa limpa. E depois algumas confeiteiras vão lá e colocam a flor em cima do bolo com um cabo gosmento de água suja. Eu vou explicar melhor. Na floricultura encontramos espécies de flores não comestíveis e espécies de flores comestíveis. Mas mesmo elas sendo de espécies comestíveis, na floricultura não podemos comê-las, pois elas não foram produzidas como um alimento. Então, para uma flor ser comestível, ela precisa de 2 fatores: ser de uma espécie comestível e ser produzida como um alimento, assim como produzimos a salsinha e a cebolinha, sem produto químico ou tóxico. E as flores de floricultura são produzidas apenas com o intuito de decorar, portanto, não há controle algum do que se é passado nas folhas durante a produção. E repetindo, o que eu mais vejo na internet e em lojas são flores de floricultura usadas desenfreadamente nos bolos. E há um jeito certo de se usar essas flores, um jeito que valoriza ainda mais o seu produto, harmoniza a sua receita e deixa o seu doce diferenciado, fora da média encontrada nas confeitarias por aí. Podemos dar o mesmo efeito deslumbrante usando flores de espécies comestíveis, seguras para nossa saúde, coloridas e vibrantes em cima dos seus bolos e das suas receitas.
85% das flores são comestíveis se elas forem produzidas de forma orgânica, como um alimento. Você pode usá-las para se diferenciar na confeitaria e parar de fazer o que todo mundo faz: usar flores não comestíveis e tóxicas que colocam em risco a saúde do seu cliente. Parar de ficar tendo trabalho e dedos na hora de cortar o cabo sujo da flor que estava naquela água parada da floricultura. Aquela flor que passou de mão em mão até chegar no seu bolo. Parar de usar flor não comestível que muitas vezes pode ser tóxica no seu bolo. Além de podermos usar flores seguras, saudáveis, orgânicas e comestíveis nas preparações, ainda tem uma outra forma inusitada e diferenciada de se usar flores comestíveis nas receitas. Essa forma de se usar as flores eu descobri depois de estudar muito e tirar influências e informações dos países europeus e diversos livros ingleses. Eu vou falar muito sobre isso na nossa aula 2, que estreia na quarta-feira. Nessa aula você vai descobrir como as flores podem ser usadas como temperos nas suas receitas. Mas esse assunto eu vou me aprofundar mesmo na aula 2. Ative o despertador aí para você não esquecer. Hoje eu quero focar nos erros que mais se cometem dentro da confeitaria ao se usar as flores comestíveis. E agora chegou num ponto que quero falar com minhas queridas abelhas que já acompanham o meu trabalho e com as abelhas que já sabem quais são as flores comestíveis e mesmo assim não conseguem ter sucesso com suas receitas. Vou falar de uma dor comum que eu recebo todos os dias: como fazer para as flores não murcharem. Antes de falar o que você deve fazer, eu vou falar o que você não pode fazer. Para as flores não murcharem, temos 3 pontos importantes que você precisa se atentar. São 3 os erros mais cometidos. Prestem bastante atenção. Mas antes de eu explicar os 3 erros mais cometidos, eu preciso te falar do sorteio do certificado de participação que eu vou fazer para quem participar de todas as aulas deste evento. A ganhadora vai receber em casa um kit com várias sementes de flores comestíveis e outros prêmios incríveis que não estão à venda em nenhum outro lugar. Como esse sorteio vai funcionar? Para participar do sorteio do kit, você precisa assistir a todas as aulas do evento, assinar o nome na lista de presença e estar ao vivo na nossa última aula, que vai acontecer neste domingo, às 19 horas. Agora eu vou te explicar como faz para você assinar o seu nome na lista de presença de cada aula. Atenção! Em cada aula do nosso evento eu vou compartilhar 2 palavras secretas, uma no começo da aula e outra no meio da aula. Quando eu falar as palavras secretas, elas irão aparecer aqui na tela por alguns instantes. Você vai anotar e quando terminar cada aula, você vai lá no meu Instagram e vai escrever a palavra secreta 1 no post que vou fazer após o término de cada aula. Quando escrever a palavra secreta nos comentários do post, você vai ativar o processo de confirmação do seu nome na lista. E em seguida, você vai aguardar eu te chamar no privado do Instagram e vai ler com atenção as perguntas que eu vou realizar para você no privado. E no momento que eu pedir a palavra secreta 2, você vai digitá-lo. Após digitá-lo, meu sistema vai gerar um certificado de participação confirmando o seu nome na lista de presença. Atenção! A primeira palavra secreta é tulipa. Lembrando, você precisa ir lá no meu Instagram quando esta aula terminar e escrever nos comentários do meu último post a palavra secreta 1. Na sequência, você vai ler atentamente cada pergunta que eu vou realizar para você no privado e somente quando eu pedir, você vai digitar a palavra secreta 2, que eu vou revelar até o fim desta aula. Mas voltando ao assunto da aula, os 3 erros mais cometidos por confeiteiras que fazem as flores murcharem são: você usa a flor errada na receita errada. Explico. Se você vai entregar um bolo de casamento, você não pode usar flores sensíveis, pois a chance delas murcharem são gigantescas. Nesse caso, você precisa usar as flores mais resistentes para garantir que a flor vai durar a noite toda. Tem coisas que são lógicas. Tem flores que de fato têm uma vida útil diferente. Suas pétalas são mais sensíveis, mais finas e delicadas, e em contato direto com o ar, sem a proteção da refrigeração da geladeira e dentro de um refratário com tampa,
sua vida útil é muito curta. Por isso, conhecer quais flores são sensíveis e quais flores são resistentes é de fundamental importância para você criar preparações com embasamento e método. Na aula de quarta-feira eu vou revelar quais são essas flores, não perca! Enfim, quanto mais método dentro da sua cozinha, mais precisão você terá e mais certeira no resultado final do seu trabalho. Essas informações podem parecer bobas, mas são elas que trarão a precisão e reconhecimento ao seu trabalho. Conhecer esses segredos fará o seu produto diferenciar-se da concorrência e encantar seu cliente de uma forma que até você pode se surpreender. A precisão te diferencia da concorrência. Como um cirurgião plástico, quanto mais preciso, mais sucesso ele terá na sutura do procedimento e mais perfeita ficará o resultado da plástica. Mas para isso você precisa de conhecimento e eu estou aqui para te ajudar a dar um salto maior. Erro número 2. Você usa a ordem da flor de forma aleatória. Quando você recebe as flores comestíveis, você também precisa pensar estrategicamente sobre essa questão das flores mais sensíveis e flores mais resistentes. E de novo eu ressalto, saber dessa informação fará toda a diferença na hora de preservar suas flores e não deixar elas murcharem com facilidade. Mas como assim, Débora? Use as flores sem ser de forma aleatória. Quando a caixinha da flor chegar ou quando o seu fornecedor chegar com as flores para você, comece usando as flores mais sensíveis primeiro. Eu sempre fiz isso e sempre orientei meus clientes a fazerem isso. E agora eu estou falando uma coisa que era para ser óbvia, mas é negligenciada pela maioria dos profissionais. Vocês vão ver como a perca de flores reduzirá drasticamente na sua confeitaria. Lembra? Saber identificar as flores sensíveis das mais resistentes. Na aula de quarta você vai conhecer quais são. Feito isso, uma nova jornada começa na sua cozinha, certo? Erro número 3. Você deixa a flor muito tempo fora da geladeira. Esse é um dos erros top 10. Se eu pudesse colocar ele num top, ele iria lá no topo, em primeiríssimo lugar. E isso acontecia direto com os meus clientes quando eu ainda era produtora de flores comestíveis. Presta atenção. Quando você estiver com suas flores comestíveis, eu sei que a maioria de vocês tem a mania de ir lá na geladeira, pegar a caixinha da flor, abrir. Aí você vai lá, pega a flor que vai ser usada naquela hora e esquece o restante das flores de lado com a tampa da caixa aberta. E muitas vezes essa caixa com a tampa aberta fica esquecida logo ali, ao lado do fogão ou do forno quente. E o que vai acontecer? Sua flor vai murchar e estragar mais rápido. Cansei de ver erros assim, bobos e que com um pouco de conhecimento extra fará toda a diferença na apresentação dos seus produtos, na durabilidade das suas flores, na economia do desperdício e na hora de valorizar o seu produto e fazer algo diferente de fato do que vemos em todos os lugares. E agora que você entendeu o jeito errado de se usar as flores comestíveis, chegou a hora de eu explicar a forma certa de usar as flores comestíveis. Na aula de quarta-feira eu vou apresentar para você como se deve usar as flores comestíveis nos seus produtos e receitas. Gente, que assunto gostoso! Eu ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Inclusive, a nossa segunda palavra secreta do dia para você participar do sorteio e emitir o seu certificado de participação é gerânio. Não vai esquecer. Primeiro você vai escrever a palavra secreta 1 no post que está no meu feed e só vai digitar a palavra 2 quando eu pedir para você lá no seu direct. Leia com atenção as minhas mensagens para você não ficar perdida, ok? Minha abelha querida, eu adoro compartilhar o meu conhecimento. Muito obrigada pelo carinho de estar aqui comigo até agora. É uma pena que o nosso tempo seja limitado. A aula de hoje foi só um pouco de tantas coisas que você vai aprender ao longo desta semana. Mas como eu falei, é impossível eu ensinar tudo o que eu já vivi em um espaço de tempo tão rápido e tão curto.
Nessa aula, você aprendeu os principais erros que a confeitaria comete ao se usar as flores comestíveis. Na próxima aula, você vai descobrir a maneira certa e correta de se usar as flores comestíveis e te ajudar a dominar as técnicas das flores comestíveis para alavancar as suas vendas. Enquanto o dia da nossa aula não chega, não esqueça de ir lá no meu Instagram para enviar as suas dúvidas desta primeira aula. Vou deixar a caixinha de perguntas aberta para te ajudar gratuitamente. Vejo você na quarta-feira. Beijos floridos!